E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil, dando sequência à nossa playlist sobre princípios no novo CPC. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015. Eu volto já já e, por favor, já deixa o seu like aqui no vídeo, ajuda a gente a crescer, se inscreve no canal para sempre ficar ligado nas nossas dicas. Forte abraço e eu volto já. Olha só, no artigo 6º do novo CPC, nós temos a previsão do chamado princípio da cooperação. Vamos dar uma lida no que diz esse artigo. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Meus amigos, a ideia do princípio da cooperação é gerar, dentro das relações jurídicas processuais, uma espécie de solidariedade entre os sujeitos da relação processual. Percebe? Quando nós trazemos a ideia de princípio da cooperação, nós temos que visualizar que a relação processual ela tem três grandes sujeitos. No topo, o juiz, se a gente seguir aquela teoria da triangularização processual que nós já abordamos em vídeo passado. Então, no topo eu teria o juiz e embaixo, nos dois polos, eu teria o autor e o réu. Portanto, quando esse princípio ele surge no novo CPC, existe a tentativa de fazer com que o juiz, dentro da relação processual, coopere com as partes cooperem com o juiz e as partes cooperem entre si. Tudo isso visando o bom andamento do processo. Mas, professor, como é que nós poderíamos imaginar um juiz cooperando com as partes? Isso não é estranho? Não, não é estranho. Porque o juiz cooperar com as partes não significa que a imparcialidade dele ficará prejudicada. Na verdade, são duas coisas diferentes. O juiz cooperar com as partes não afeta em nada a sua imparcialidade. O juiz pode cooperar com as partes durante todo o processo e no momento final de proferir a decisão, agir com a imparcialidade que se espera. Bom, professor, então você poderia dar alguns exemplos de quando que o juiz cooperaria com as partes? Olha, a gente pode pensar, por exemplo, nos casos envolvendo advertência. O juiz advertindo as partes. Nos casos, por exemplo, em que as partes litiguem de má-fé. Nos casos de litigância de má-fé, é comum o juiz dar uma advertência para a parte. Ou seja, o juiz, nesse caso, ele está dando um aviso. Fala, olha, você está agindo contrariamente ao princípio da boa-fé. É como se o juiz desse um puxão de orelha na parte. Isso pode ser utilizado, pode ser visualizado como uma cooperação. Outro exemplo de cooperação do juiz para com as partes é no momento de sanar dúvidas. Não há problema nenhum do juiz sanar dúvidas das partes ao longo do processo. Percebe? Não existe nenhum problema nisso. É claro que o juiz ele não pode adiantar o seu julgamento, ele não pode se deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, mas dúvidas, principalmente em casos de maior complexidade, não há problema o juiz atuar aí como uma espécie de esclarecedor de alguns pontos do processo. Isso também é um exemplo de cooperação. Tá, professor, então já sabemos que o juiz, pelo princípio da cooperação, deve cooperar com as partes. Mas e como que as partes cooperariam com o juiz? Bom, nós podemos citar como exemplo nessas situações o artigo do Código de Processo Civil que prevê o instituto da chamada calendarização processual. Vem comigo para a tela. Olha o que diz o artigo 191 do CPC.
de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Você percebe então que quando as partes pretenderem utilizar esse instrumento novo previsto pelo artigo 191, que é o instituto aí da calendarização dos atos processuais, isso é um exemplo de como que as partes cooperariam com o juiz, tá certo? Seria, num mundo ideal, pelo menos, uma tentativa de melhor organizar o processo. Tudo bem? Professor, beleza. Juiz cooperando com partes, partes cooperando com juiz. Até aí a gente consegue visualizar. Mas existiria cooperação entre as partes? Bom, eu confesso a você que, nesse ponto, nós temos uma divergência imensa da doutrina processualista. Então ainda é muito cedo para que nós tenhamos uma conclusão a respeito desse ponto. Muitos processualistas sustentam que o princípio da cooperação ele também deveria ter aplicação entre as partes, ou seja, parte cooperando com parte. Porém, diversos outros autores dizem que isso é quase impossível de se verificar, por uma razão muito simples. As partes, autor e réu, são adversários no processo. Eles são adversários naturais. Então é muito difícil você pensar em exemplos concretos em que uma parte, entre aspas, ajudaria, cooperaria com a outra. Porque o que a gente vê é uma parte tentando dificultar ao máximo a vida da outra. Cooperação entre elas é algo muito difícil. Para aqueles que sustentam que haveria sim cooperação entre as partes, citam o exemplo dos casos em que você tem uma ilegitimidade passiva, né, e o réu indica qual seria a pessoa correta para figurar no polo passivo. Tá certo? É a extinta nomeação à autoria, que deixou de ser uma forma de intervenção de terceiros e hoje é tratada em sede de preliminar de contestação. Então, se eu entro com uma ação contra um determinado réu, se esse réu na contestação alega ilegitimidade passiva, ele já aponta quem é a parte legítima. Fala, olha, não sou eu, é o João. Muitos dizem que esse mecanismo seria um exemplo de cooperação entre as partes, porque a parte estaria ajudando a outra a colocar o processo em ordem. Só que outros processualistas dizem, não, isso não tem nada de cooperação. Isso é simplesmente uma parte querendo se livrar do processo. Seja como for, o assunto ainda é muito polêmico e a gente tem que aguardar uma decisão mais definitiva. Tudo bem? Meus amigos, esse foi o nosso vídeo sobre o princípio da cooperação. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido coisas novas. Deixo aqui o meu abraço e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.